Bom dia, meu amigo. Respeitando a hora de 6h30, estamos começando mais um café da manhã com o ecocardiografista. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre insuficiência aórtica. Veja, talvez a insuficiência aórtica seja a lesão valvar onde o ecocardiograma mais participa no seu diagnóstico. Nós sabemos que a lesão valvar aórtica recurgitante, assim como a regurgitação valvar mitral, ela gera um incremento das dimensões do ventrículo esquerdo. Então, uma regurgitação aórtica moderada ou grave deve aumentar os diâmetros do ventrículo esquerdo. Hoje, segundo a diretriz americana, a Chamber 2015, o ventrículo esquerdo ele é aumentado de tamanho, ou seja, ele tem sobrecarga diastólica do ventrículo a partir do momento que ele tem um diâmetro diastólico indexado pela superfície corpórea acima de 31 milímetros por metro quadrado. Veja, o ventrículo ele é moderadamente ou importantemente aumentado, já chegando ao limite de Starling, quando ele ultrapassa 38 milímetros por metro quadrado. Então, muita atenção, tanto na regurgitação mitral como na regurgitação aórtica, na identificação do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, indexado pela superfície corpórea. Não deve ultrapassar, tanto em homem quanto em mulher, 31 milímetros por metro quadrado, e quando tiver valores acima de 38 milímetros por metro quadrado, acende a luz amarela, porque o seu ventrículo está perdendo o limiar de Starling. Ok isso? Outra coisa importante, quando eu vejo uma insuficiência aórtica, eu tenho que lembrar que esse diagnóstico ele já começa lá no modo unidimensional. Nós sabemos que quando eu tenho uma regurgitação aórtica, e essa regurgitação acontece durante a diástole, ou seja, na hora que a válvula mitral está aberta, enchendo o ventrículo, essa regurgitação aórtica ela pode ser direcionada à cúspide anterior da válvula mitral. Essa é a base do chamado sopro de Austin-Flint. Então, o sopro de Austin-Flint não é o sopro da IAO. O sopro de Austin-Flint é a dificuldade que a válvula mitral tem para abrir devido a um jato da IAO direcionado à cúspide anterior. Então, esse jato de IAO, ele fica atrapalhando a cúspide anterior a se movimentar para dentro do ventrículo esquerdo. E aí nós vamos identificar esse sopro que é característico nos pacientes com regurgitação aórtica. Geralmente, esse tipo de sopro, o sopro de Austin-Flint, ele não costuma acontecer com lesões regurgitantes aórticas leves, geralmente quadros moderados ou importantes. Outra coisa importante, quando essa regurgitação aórtica direciona a cúspide anterior, nós vamos visualizar no modo unidimensional a presença das conhecidas vibrações diastólicas da cúspide anterior. Então, quando você faz o modo M da sua válvula mitral, você vai ver a agitação aórtica mapeado em azul, se deslocando para o corpo da cúspide anterior. Então, esse é um primeiro achado que eu preciso olhar quando eu penso na insuficiência aórtica. Outra coisa importante, quando você está avaliando através do modo UNI, a aorta e átrio esquerdo, lembrando que nós não devemos mais medir a aorta e o átrio pela técnica UNI, nós devemos medir pela técnica 2D, mas você pode realizar a técnica UNI para avaliar a abertura e o fechamento das válvulas aórticas. Nós sabemos que quando eu uso o modo M para cortar a válvula aórtica, nós vamos visualizar na tela duas válvulas. Uma válvula com movimentação anterior, que é a válvula coronariana direita, e uma válvula com movimentação posterior, que é a válvula não coronariana em 50% a 60% dos casos. Quando a válvula aórtica não tem insuficiência, ela fecha corretamente no centro da aorta, não podendo haver afastamento entre as válvulas. Se quando você faz o modo M, da aorta e átrio, e você olha durante a fase que a válvula deveria estar fechada, se você vê um afastamento, uma área preta entre as válvulas, você precisa acender a luz amarela, porque possivelmente eu posso ter
uma regurgitação. Outra coisa importante, amigos, é tentar sempre relacionar esse afastamento das válvulas possivelmente com um grau de regurgitação. Lembre que quando a regurgitação é grave, rapidamente o sangue vem da aorta para o ventrículo. Então, quando você identifica essa falha do modo unidimensional, esse afastamento das válvulas durante toda a diástole, há uma tendência dessa regurgitação aórtica ser leve, uma vez que ela ficou vazando o período todo de diástole. Se fosse uma regurgitação aórtica grave, rapidamente ela esvaziaria dentro do ventrículo esquerdo. Ok isso? Outra coisa importante, uma regurgitação aórtica moderada ou grave, ela vai chamar o que nós chamamos de sobrecarga mista do ventrículo esquerdo. Ou seja, eu tenho um ventrículo hiperdinâmico. Um ventrículo que não está hiperdinâmico não deve estar relacionado com uma regurgitação aórtica moderada ou importante. Outra coisa importante, é muito importante na nossa avaliação da IAO, quando moderada ou grave, nós precisamos ofertar no exame a massa do ventrículo esquerdo indexado pela superfície corpórea. Preste atenção numa coisa. Quando nós calculamos o ERP e a massa indexada, nós estamos tentando identificar um fenômeno adaptativo do ventrículo nas custas de hipertensão arterial. Na regurgitação aórtica, por ter uma sobrecarga mista, a gente vai ter aumento da massa do ventrículo esquerdo, eu posso ter o meu ERP normal ou patológico. Mas veja, não é adaptação por hipertensão. Então, eu vou chamar isso de aumento da massa do ventrículo esquerdo indexado pela superfície corpórea. Eu não vou chamar isso de hipertrofia excêntrica, mesmo com o ventrículo aumentado de tamanho. Esse termo de hipertrofia deve ser utilizado nos pacientes que têm hipertensão arterial. Então, nós sabemos que fração de ejeção do ventrículo esquerdo e massa do ventrículo esquerdo são variáveis prognósticas. Então, eu obrigatoriamente preciso oferecer isso no meu laudo. Ok isso? Então, eu já começo a olhar o longitudinal, identificando essa IAO. Nesse corte longitudinal agora, utilizando o mapeamento colorido, eu vou tentar identificar onde esse jato da regurgitação aórtica chega. Se ele fica constricto à via de saída, é uma leve. Se ele geralmente passa da válvula mitral, é moderada. E se ele chega a nível de músculos papilares, essa IAO é importante. Olha também a largura dessa regurgitação aórtica. Sempre que possível, sempre realize o cálculo da vena contracta. Quanto maior a vena contracta, maior a quantidade de sangue que vem da aorta para o ventrículo esquerdo. Outra coisa importante, no apical 5 câmaras também eu vou fazer essa avaliação inicial. Eu vou ver até onde vai o jato da IAO. Novamente, se a IAO ficar na via de saída, é leve. Se chegar a nível de papilares, ali a nível da mitral, moderada. Passou da mitral, passou dos papilares, chegou lá na ponta do ventrículo, essa regurgitação aórtica é importante. Outra coisa, quando você identifica a regurgitação aórtica, é importante que a gente tente identificar o mecanismo dessa lesão. Existe também uma classificação para a regurgitação aórtica, para o mecanismo de IAO. E aí nós vamos utilizar também a classificação conhecida como classificação de Carpentier, uma classificação parecida com aquela que nós conversamos ontem sobre a regurgitação aórtica. Só que a classificação de Carpentier para a regurgitação aórtica, ela é dividida em 4, ok? Então, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E esse estágio 1, ele vai ser dividido em 4, um A, um B, um C e um D. Veja, o que vai diferenciar os tipos 1A, 1B, 1C e 1D são as regiões da aorta que estão dilatadas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma regurgitação aórtica Carpentier tipo 1A, o que eu tenho? A nível do anel não há modificações de dimensões patológicas, mas eu já observo dimensões aumentadas a nível da junção sinotubular e da porção proximal da aorta ascendente. Já o paciente que tem Carpentier tipo 1B é aquele que eu já tenho dilatação da região
do seio de Valsalva. E lá na minha porção ascendente eu já não tenho uma dilatação tão importante. O tipo 1C é aquele onde a junção ventrículo-arterial toda ela se dilata. E o tipo 1D é aquele onde tem uma perfuração da nossa válvula aórtica, por exemplo, às custas de uma endocardite infecciosa. Então, o tipo 1 é aquele onde a movimentação das válvulas são totalmente normais. O que vai diferenciar um A, um B, um C e um D é o comportamento de quem está dilatado. Um A, quem dilata é o seio de Valsalva e a porção proximal da aorta ascendente. Um B é a região do seio de Valsalva que distende. Um C é aquele onde eu tenho uma dilatação de toda essa região chamada ventrículo arterial. E um D, quando eu tenho a perfuração da válvula. O tipo 2 é aquele que acontece quando eu tenho uma movimentação exacerbada. Por exemplo, um prolapso de válvula aórtica, geralmente associado com uma comunicação interventricular do tipo via de entrada. Lembrem uma coisa, às vezes essa comunicação ou de via de entrada ou perimembranosa pode sugar essa cúspide, essa válvula, desculpe, e aí gerando o prolapso. Lembrando que a comunicação interventricular que mais se associa com prolapso de válvula aórtica é a comunicação interventricular chamada subarterial. Ok isso? Mas qualquer comunicação próxima daquela região pode acabar criando um efeito Venturi chupando geralmente a válvula coronariana direita. Ok isso? Então, é preciso que eu lembre dessa classificação. Tipo 1A, tipo 1B, tipo 1C e tipo 1D. O tipo 2 é o do prolapso. E o tipo 3 é quando tem restrição ao movimento. Restrição ao movimento, até que se prove o contrário, é comprometimento reumático. Então, sempre que você tiver a sua regurgitação aórtica, identificou que ela existe, faça as medidas de aorta e tente identificar o mecanismo. Lembre que as medidas de aorta, segundo as novas diretrizes EISE, você deve fazer a medida do anel na mesosístole in. E todo o resto, a nível do seio de Valsalva, junção sinotubular e porção proximal da aorta ascendente, você deve fazer na telediástole, parede anterior da aorta in externa e parede interior da outra parede. Então, ex-in, ok? Então, diástole fora dentro, na região do seio de Valsalva, junção sinotubular e porção proximal da aorta ascendente. E o anel mesosístole dentro. Ok isso? Agora veja, dessa maneira eu já começo a identificar a minha IAO. Então agora com o meu apical 5 câmaras, já fiz o cálculo da minha vena, já identifiquei até onde o jato está indo, já tenho uma ideia do que está acontecendo com essa regurgitação aórtica. Eu agora vou colocar o meu Doppler contínuo direcionado à minha IAO. Dessa maneira, nós vamos obter o chamado PHT da insuficiência aórtica. Sabemos que é uma variável citada em todos os livros clássicos, mas sabemos também da dificuldade dessa ferramenta em medir essa IAO de maneira exata. Muitas vezes o jato da IAO é tão veloz que ele pode não estar alinhado com a sua linha. Então o PHT muitas vezes ele pode errar na sua quantificação. Então, muito cuidado na hora de você utilizar o PHT, sempre colocando a sua linha do contínuo na direção do jato mais colorido, com mais velocidades, mais enquadrado na sua linha. Lembrem que o PHT da insuficiência aórtica ele se comporta diferente ou ao contrário do PHT da estenose mitral. Um PHT de IAO maior que 500 milissegundos define uma regurgitação aórtica leve. Um PHT menor que 200 milissegundos ele define uma regurgitação aórtica grave. E entre 200 e 500 nós identificamos uma regurgitação aórtica moderada. Outra coisa importante é a velocidade que desacelera o jato da IAO. Se essa velocidade ultrapassa 4, a regurgitação é grave. Se essa velocidade é menor do que 2, ela é considerada leve. E entre 2 e 4, essa regurgitação aórtica é moderada. Mas veja,
Todas essas duas ferramentas podem gerar conflitos na sua avaliação. Então, é sempre necessário, no contexto da regurgitação aórtica, nós realizarmos o que chamamos de estudo do fluxo na aorta descendente. Nós sabemos que quando eu coloco o meu Doppler pulsado na aorta ascendente, nós vamos ter um padrão trifásico. Nós sabemos que a aorta ela tem esse padrão porque a aorta apresenta 3 ondas. A primeira onda é o chamado pico sistólico. Quem faz isso é a função ventricular. Então, a onda 1 é dada pela força contrátil do ventrículo. Se eu tiver uma onda 1 muito pequena, sugere que o meu ventrículo é ruim do ponto de vista sistólico. Veja, essa onda 1 ela é seguida de uma onda 2, que é uma onda contrária, é uma onda reversa. Essa onda 2 é a chamada retrocinesia fisiológica, que nada mais é do que a onda de resistência vascular periférica. Então, o ventrículo ejeta sangue, a resistência dá uma empurrada de volta nesse sangue para quê? Para fechar a válvula aórtica, e nesse momento de fechamento da válvula aórtica, esse sangue vai escoando através das coronárias para alimentar o músculo cardíaco. Então, vejam, é por isso que muitos pacientes que têm insuficiência aórtica moderada ou grave podem apresentar desconforto precordial, podem apresentar angina. Por quê? A partir do momento que o sangue que retornou pela resistência bate na válvula e fica voltando para o ventrículo esquerdo, ele acaba não entrando o volume correto nas coronárias. Então eu posso diminuir a quantidade de sangue que vai irrigar o meu coração. E aí eu tenho a terceira onda, que é a sístole arterial. Lembrem que a aorta ela também contrai. Então, o ventrículo ejeta, a resistência empurra de volta. Quando esse sangue volta, ele vai distender essa região do anel e do seio de Valsalva. E aí depois a aorta contrai novamente. Esse efeito chama-se Wind-Kessel. Então, a sístole arterial é o terceiro componente do fluxo trifásico. Então, o fluxo trifásico é pico sistólico, onda 1, onda 2, resistência vascular periférica, e a onda 3, a sístole arterial. Vejam, se na minha regurgitação aórtica, o sangue, quando bate na válvula aórtica, volta para dentro do ventrículo, eu não vou ter comumente a minha sístole arterial. Então, isso vai definir muitos achados do meu Doppler. Então, vejam, a partir do momento que agora eu boto o meu Doppler pulsado dentro da aorta descendente. Observem que eu não vou me preocupar com a aorta ascendente. Por quê? Se a regurgitação aórtica for leve, moderada ou grave, vai aparecer essa mudança que eu vou chamar atenção para vocês também na aorta ascendente. Porém, quando eu procuro esse padrão dentro da aorta descendente, eu vou identificar moderado ou grave. No paciente com regurgitação aórtica moderado ou grave, nós vamos ter o chamado reverso holodiastólico. Olha o nome. Ou seja, a onda 2, o reverso, vai durar toda a diástole. Ou seja, eu não vou ter a sístole arterial. Eu não vou ter o efeito Wind-Kessel, lógico, porque se eu não tenho a válvula fechando corretamente, o sangue volta para o ventrículo esquerdo e aí eu não distendo a aorta para ela contrair. Então, no paciente com regurgitação aórtica moderada ou grave, a gente vai colocar o Doppler pulsado dentro da aorta descendente. Vamos buscar que fluxo? Um fluxo vermelho, óbvio. Na descendente, ele desce pico sistólico azul, volta a retrocinesia fisiológica vermelha, e na IAO moderado ou grave, esse vermelho ele vai durar até o final da diástole. Agora, quando eu boto o pulsado em cima do vermelho, realizando o espectral, eu agora vou avaliar duas coisas que vai me ajudar na identificação do grau da insuficiência aórtica. Primeiro, eu vou observar no final do reverso, assim que acaba a diástole, qual é a velocidade nesse momento. Se a velocidade no momento final do reverso ultrapassar 20 centímetros por segundo, essa regurgitação aórtica é grave. Valores menores do que 20, moderada. Veja, eu também posso integralizar todo o fluxo que voltou. Essa integralização vai buscar o quê? Identificar a TVI do reverso.
Se a TVI do reverso ultrapassar 13 centímetros, essa regurgitação aórtica é grave. Então vejam como o estudo do reverso holodiastólico, obtido na aorta descendente, é uma ferramenta primordial para a sua quantificação. Nós sabemos que a sensibilidade dessa variável é de 98% e a especificidade 100%. Ou seja, eu tenho uma capacidade muito boa de quantificar a minha IAO utilizando o reverso holodiastólico. Só temos que ter um cuidado. Nós sabemos que o idoso, quando ele vai envelhecendo, ele vai endurecendo a sua aorta. E às vezes, quando você bota o seu pulsado na aorta descendente, você não vai ver a onda 3, porque eu perdi a elasticidade do vaso. Mas preste atenção, quando você não vê a onda 3, você vai ver a onda 2, só que ela acontece, ela volta para a linha de base. A onda 2 não fica até o final da diástole. Ela não é um reverso holodiastólico. O holo significa toda a diástole. Então eu vou ter a onda 1, vou ter a onda 2 e eu não vou ter a 3. Mas veja, é um paciente idoso, artéria dura. Ok isso? Para que tenha reverso, a onda 2 ela tem que ser inscrita durante todo o período de diástole, sempre subindo em direção ao arco. Então, dessa maneira, a gente consegue identificar bem o grau da insuficiência aórtica. Outra coisa importante, gente, é a gente também estudar a aorta abdominal. Nós sabemos que a aorta abdominal, qualquer reverso holo que você encontrar em presença da aorta abdominal, a regurgitação aórtica é grave. Na aorta abdominal, você não precisa ficar medindo TVI do reverso ou velocidade do reverso final. A presença, a constatação de um reverso holodiastólico nessa região automaticamente define a regurgitação aórtica como grave. Ok isso? Outra coisa importante, nós sabemos que, da mesma maneira que existe a classificação de estágios da insuficiência mitral e da estenose aórtica, existe também da IAO. Então, se eu tiver, por exemplo, uma válvula aórtica com alguma alteração que pode desenvolver IAO, ele é estágio A. Vamos imaginar uma válvula aórtica quadrivalvulada. Nós sabemos que a válvula aórtica quadrivalvulada, 85% delas se apresentam como uma regurgitação aórtica. O estágio B é aquele paciente que já tem a IAO assintomático, porém a graduação que você fez é de leve a moderada. O estágio C1 é aquele onde eu já tenho uma regurgitação aórtica grave num paciente assintomático com função sistólica preservada, ou seja, fração de ejeção do ventrículo esquerdo pela técnica de Simpson acima de 50%. E o estágio C2 é aquele que ele ainda é assintomático, com a IAO grave associado com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo pela técnica de Simpson menor que 50%. Esse grupo a gente já tem que pensar na intervenção. E o estágio D é aquele onde eu já tenho uma insuficiência aórtica grave associado com sintomatologia, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado. Você pode no seu laudo colocar essa informação do estadiamento, porque isso vai te ajudar muito a conversar com o seu cardiologista. Outra coisa importante, é muito importante que no café da manhã com o ecocardiografista, a gente também tenha cardiologistas, clínicos, neurologistas, angiologistas. Por quê? Porque o laudo do eco chega para todos esses médicos. Então, na verdade, o nosso café da manhã é também para orientar o médico que recebe o seu eco para identificar o belo trabalho que você fez na sua avaliação. Então, convide o seu clínico amigo, convide o seu cardiologista amigo de faculdade, chame o seu colega de trabalho, faça com que ele venha participar do café da manhã com o ecocardiografista. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muito conhecimento. Então, amanhã é dia 24, véspera de Natal. Amanhã a gente não vai ter o café da manhã. A gente vai voltar no dia 26 de dezembro com a primeira parte de próteses cardíacas. Vamos conversar sobre o que é uma prótese, quais são os tipos de prótese que nós temos. Vamos falar sobre a prótese mitral, sobre a prótese aórtica e também vamos conversar um pouquinho sobre prótese em outros locais, como tricúspide e pulmonar. Então eu queria aproveitar, agradecer a presença de vocês.
desejar a vocês um Feliz Natal, tá? Que o ano novo de vocês seja um ano novo ainda mais bonito que 2020. Passamos um ano difícil, mas estamos vivos. Agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelos nossos familiares que também estão livres desse Covid, tá? E vamos seguir nessa missão de tentar levar, de democratizar o ensino da ecocardiografia. Faça isso. Adote um colega de trabalho, adote um residente, leve para ele todo o teu conhecimento. É dessa maneira que a gente vai fazer com que a ecocardiografia chegue lá no final, lá na ponta, tentando levar sempre um conhecimento de excelência. Um grande abraço a vocês, um Feliz Natal, e a gente volta a conversar no dia 26 de dezembro. Vamos começar um super bate-papo sobre as próteses cardíacas. Um grande abraço!